Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Mateus capítulo 14, nós leremos a partir do verso 13. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Leremos do verso 13 até o verso número 21. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Só tem. Bom, nós estamos tratando dentro do livro de Mateus já há algum tempo, e se você vem acompanhando comigo, o livro de Mateus diz respeito a Jesus anunciando que o reino dos céus é chegado a nós, e esse rei não é chegado a nós da maneira que o próprio rei chegou, e esse rei claramente é Jesus Cristo. Ele é apresentado no capítulo 1 de Mateus como aquele que é descendente de Davi, e portanto herdeiro do trono. Logo depois a gente tem ele apresentado como o próprio Deus, ou seja, ele não é apenas humano, mas ele é o próprio Deus. E a gente então vê que a partir daí ele começa a colocar a constituição do reino dos céus, as normativas e as características de cada um de nós, cidadãos do reino dos céus, que são aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que choram pelas suas falhas e pelos seus pecados, aqueles que têm fome e sede de Deus, que querem Deus mais do que tudo nas suas vidas, aqueles que estão dispostos a sofrer por causa do nome de Cristo Jesus, aqueles que vão ser bênção na vida dos outros, sendo sal e luz, fazendo diferença no mundo de trevas, dando sabor na vida das pessoas, brecando a corrupção da carne, por assim dizer. E aí, a partir daí, Jesus vai mostrando que ele tem poderes. Afinal, ele é o rei. Ele mostra que ele tem poder sobre o reino dele. Ele acalma tempestades, ele cura enfermos, ele expulsa demônios. E o poder dele é ilimitado sobre essa terra. A partir daí, a gente vê no capítulo anterior que ele conta, então, para nós algumas parábolas a respeito do reino dos céus. Ele fala: o reino dos céus é como uma sementinha de mostarda, que é irrisória, é minúscula e que do nada se torna uma árvore. E ele vai apontando para nós a diferença dos corações. Nas parábolas do reino ele fala sobre isso também, sobre os diferentes tipos de solo. A semente está sendo semeada e nós temos diferentes tipos de solo. Sobre os diferentes tipos de corações que a gente há. Corações que são aqueles que aceitam de fato o Evangelho, e esses a semente do reino frutifica e cresce, e corações que o solo não vai ser propício à semente do reino, e logo não vai crescer, e não vai ter diferença nenhuma, e não vai frutificar, e não vai fazer absolutamente nada. No capítulo 14 começa com João Batista sendo morto aqui por Herodes. E aí é o que a gente chega no nosso
texto de hoje. O nosso texto de hoje começa aí, quando Jesus, no verso número 13, ouve o que chegou a ele. As notícias anteriores, dos versos anteriores, da morte de João Batista. E nessa primeira multiplicação dos pães e peixes aqui, nós vamos tirar 3 ensinamentos nessa noite. Primeiro, a gente vai perceber que Cristo é nossa provisão completa através da compaixão, através dos atos providenciais de Deus e através da nossa satisfação no próprio Cristo. Hoje nós vamos aprender esses 3 ensinamentos, certo? O nosso texto, verso número 13, Jesus recebe a notícia de que João Batista tinha morrido. E a questão é, se você lembra, João Batista é primo de Jesus. E por isso ele aqui, ele resolve, imagino eu, de que ele resolve ter um momento para dar o seu luto por alguém que lhe era querido. Então ele resolve se afastar da multidão e ir para o deserto com os seus discípulos. E aí, talvez, se você pensasse nisso, a gente, olhando para o texto, percebe aí comigo no verso 13, que ele fala assim, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, escutou a notícia que o primo tinha morrido, então ele entra num barco e vai para um lugar deserto. Só que olha só o que acontece no verso 13 ainda. Ele fala assim, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Logo, o que está acontecendo é que ele se afastou para ter o seu momento de luto. E nesse momento, as multidões foram atrás. Não houve descanso. O momento que fala assim, vou descansar um pouco aqui. Vou curtir o meu luto sozinho. E aí, obrigado. Então ele fala que vai curtir um luto. Só que no momento de curtir o luto, o que ocorre é que agora as multidões o seguem. E não tem tempo de folga. Só que olha lá, no verso número 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. E então compadeceu-se dela e curou os enfermos. O primeiro ensinamento nosso fala sobre a compaixão que Cristo tem por aqueles que estão lá. Ele podia muito bem falar assim, eu estou no meu direito de luto, vai embora, sai daqui, eu não quero te atender. Eu não quero curar ninguém, não quero ver ninguém. Meu primo morreu, some na minha frente. Me dá um tempo. E você vê que Jesus não faz isso. Pelo contrário, ele olha para o povo e sente compaixão. É o mesmo termo que é usado aqui em Mateus ainda, quando fala que Cristo olha para esse povo e vê que eles estão perdidos, que eles são ovelhas perdidas. E ele se compadece dessas pessoas. O termo compaixão é um ato, é uma emoção que faz a gente agir em prol daquele que está ali. É quando eu olho para alguém, quando eu me compadeço, eu falo assim, nossa, ele está numa situação tão ruim, que eu vou agir em favor para tirar ele dessa situação. E Jesus, olhando para aquela multidão, vê que eles estão perdidos, que eles estão enfermos, e fala assim, eu vou agir para tirar eles da situação que eles estão. Eu vou agir em compaixão a eles. Eu vou agir em favor deles. E o texto bíblico nos mostra que nós temos um Deus que é compassivo. Nós cantamos isso no hino 11, quando ele fala sobre o nosso Deus compassivo. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Olha o verso 15 comigo. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Hebreus 4, verso de número 15. Olha o que o autor de Hebreus diz para nós. Ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque o autor de Hebreus aqui, não sei se você percebe, ele usa aqui duas negativas para gerar uma afirmativa. Quando ele fala assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa, ele está falando assim, nós temos uma pessoa que de fato vai se compadecer pela gente. Nós temos alguém que vai olhar para a gente na nossa situação miserável e vai agir em nosso favor para tirar a gente dessa situação. E se você percebe, isso é exatamente o processo de salvação que Deus faz comigo e com você. Quando eu e você estamos perdidos, desgarrados, indo para o precipício e para o abismo, então Deus olha para nós e se compadece de nós, falando, eles estão completamente perdidos, vou agir em favor deles e tirar eles dessa situação. É exatamente esse o ato de compaixão que o próprio Deus faz comigo e com você. Então ele tira eu e você da perdição que teríamos ao inferno se não fosse a compaixão de Deus. Por isso que Cristo é a nossa provisão completa, porque ele provê a nossa salvação. A compaixão é um dos atributos de Deus que é feito em nosso favor. Se não fosse um Deus compassivo, eu e você estaríamos perdidos. E aí é aqui onde a gente percebe mais uma vez que a salvação não diz respeito a atos ou atitudes humanas, porque nós estamos perdidos. Nós estamos como essa multidão aqui, desprovidos. Então Deus olha para nós, então age de compaixão para conosco e cura as nossas enfermidades. No nosso caso, as enfermidades espirituais. O texto de Isaías 53 é bem claro de falar nisso, quando ele fala que o cordeiro vai ser moído no nosso lugar e que ele vai sofrer as nossas pisaduras, pelos sofrimentos dele nós seremos sarados. E é pelo sacrifício substitutivo de Cristo, o Cordeiro que de fato morre no nosso lugar, pelo motivo pelo qual eu e você estamos vivos e temos a vida eterna. Segundo o ensinamento que o texto nos traz, volta lá para o nosso texto, Mateus capítulo 14, está a partir do verso de número 15. A gente percebe então que Cristo não apenas age de compaixão para aqueles que não merecem, mas também provê todas as coisas para eles. Olha só, verso número 15 até o verso número 18, nosso texto de Mateus capítulo 14. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: olha, eles não precisam retirar-se, dá-lhes vocês mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus se retirou para curtir, não é curtir, né? Mas para ter um momento de luto. As multidões sabiam para onde Jesus estava indo, a rodear e chegaram exatamente no lugar onde Jesus estava. E aquele lugar é um lugar meio desértico. Se você ler os outros evangelhos, alguns vão falar que é próximo a Betsaida, mas é um lugar deserto, não é uma cidade. E Jesus então começa a ensinar e curar essas pessoas. Ele age de compaixão, começa a curar e ensiná-los ali. Chega em determinado momento, os discípulos não estão alheios às coisas, então eles percebem que o tempo está passando e a noite está chegando. E se você bem sabe, o deserto à noite costuma ficar bem frio. A ideia dos discípulos é que eles olham para o povo e falam assim: tá, Jesus, está na hora de despedir essa galera para casa. Porque se demorar muito, eles vão morrer no meio do caminho, eles não vão chegar na casa deles. Você tem que lembrar, eles não têm carros aqui. Era tudo a pé, no máximo uns camelos, cavalos e mulas ali, jumentinho. Não tem carro para você chegar.
Então eles falam, vamos despedir essa multidão aí, ó, eles estão com fome e está na hora, eles vão desfalecer, meu caminho, eles vão morrer. Jesus fala, pera lá, vamos fazer o seguinte, dá vocês mesmos o de comer para eles. Se você olha nos outros evangelhos, esse aqui, ó, é o único milagre que ele é repetido nos 4 evangelhos, tá? Além da ressurreição, esse é o único milagre que é repetido nos 4 evangelhos. Você tem mais detalhes em João capítulo 6, do verso 1 até os 72, se não me engano. Mas os detalhes estão lá sobre tudo. Leia na sua casa. Mas olha só, o que acontece aqui é que nesse momento Jesus fala, dá de alimento vocês mesmos. E se você viu comigo, lá no verso 21, ele vai falar que tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu estava lá em casa e isso me gerou uma dúvida. Porque olha só, eu fiquei pensando, 5.000 homens. Quanto pão vai para alimentar 5.000 homens? Para eu pensar nisso? Eu pensei assim, ó, tirar uma pessoa normal, não eu, né? Pessoa normal, para comer 2 pães, certo? Eu falo que é aqui que surge o McDonald's, que é pão com peixe, ou McFish, né? Pão com peixe, lá, ó. Aí você tem aqui, ó, vamos pôr 2 pães por pessoa, certo? 2 pães franceses por pessoa. Hoje o pão francês ali, ó, que você compra na padaria, geralmente pega uns 50 gramas, né? Um pãozinho francês. Só que eu pensei, 100 gramas de pão te enche? 100 gramas de pão te enche? Se for 2 pães por pessoa, vai ser 10.000 pães. Fiz umas continhas no Google lá, me auxiliando. Para fazer isso, nós estamos contando só os homens, não estamos contando mulheres e crianças. Precisaria de, no mínimo, 300 quilos de farinha para fazer pão, para dar 2 pães para cá. A outra questão é que, além dos 300 quilos de farinha, você precisava de alguém para produzir 10.000 pães. E não sei nem se hoje a gente consegue, porque hoje a gente tem tecnologia que faz isso. Hoje a gente tem fermento químico poderoso aí. Você põe lá, 2 horas depois está pronto. Hoje a gente assa pão lá 20 minutos nos fornos industrial lá, tal, fornalha de pão, para a gente fornar de pão. Agora, nessa época, a gente não tem padaria assim não. E aí, a pergunta é, como se alimenta? Você está pensando como um discípulo? Porque Jesus está falando assim, ei, você quer discípulo? Dá comida para a galera aí. Se você é um discípulo, você vai ter a mesma reação dos discípulos. O Senhor Jesus, não está batendo as contas aqui não. E mesmo se a gente tiver dinheiro, no outro texto ele fala assim, ó, se a gente tiver 200 denários, 200 denários é a ideia de 200 dias de trabalho. Vai dar 7 meses de salário quase. Se você juntar 7 meses de salário para comprar pão para esse povo, não tem quem vende. Esse é o argumento dos discípulos. Fala, ó, tá, eu estou entendendo que a gente tem, mas nós não conseguimos. Não temos como fazer. Isso só nos mostra uma outra coisa, não sei se já percebeu, mas só nos mostra que a capacidade humana de tentar prover pelas suas próprias forças alguma coisa, ela não vai acontecer. Você pode tentar resolver os seus problemas na força do seu muque, mas isso nunca vai dar solução se Deus não resolver para você, se Deus não agir com a providência para você.
Por isso o Salmo 23 fala sobre isso. Fala sobre o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta do pastor. Pode me faltar qualquer coisa, mas o pastor não vai me fazer falta, porque ele sempre estará comigo. E aí pouco importa se eu ando no vale da sombra da morte, porque o pastor está comigo. É isso que a gente tem que entender. Que se o pastor está com você, ele há de providenciar as coisas que você necessita. Falamos isso hoje de manhã. Se as coisas que você necessita, você deseja, não chegaram, é porque não é para você naquele momento. Não adianta. Ou você está falando, não, Deus, você está errado. Não é para você naquele momento. A providência de Deus há de acontecer na hora certa, do jeito certo. E a providência está aqui numa multidão de 5.000 pessoas, uma única criança com 5 pães e 2 peixes. E aí daqui nós tiramos um outro ensino de que o pouco na mão de Deus é muito. Você pode ter infinidade de dinheiro, isso nunca vai te bastar. Mas a gente vai ter pessoas que têm tão pouco, mas que têm Deus e é suficiente. Porque Deus é a completude da vida deles. A nossa provisão, ela está em Cristo Jesus. A nossa vida está em Cristo Jesus. Terceiro e último ensinamento que o texto nos traz, mostra como a nossa satisfação está em Cristo. A partir do verso 19: então, tendo mandado que a multidão se assentasse, tomou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços, sobejaram, encolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você tem 5 pães, 2 peixes, 5.000 pessoas no mínimo ali. Se você junta mulheres e crianças, provavelmente uma multidão entre 10 e 12 mil pessoas. Fala, não tem como alimentar esse povo. O desafio é grande demais para nós. Quem somos nós perante esse povo? Ninguém. Não dá. Perdemos. Manda embora Jesus. E Jesus então faz o maior de todos os milagres. Pega isso e transforma de forma que alimenta a todos. E não alimenta 100 gramas de pão por pessoa. Alimenta que o texto fala assim, ó, que todos comeram e todos se fartaram. E não só fartaram, porque o nosso Deus não é um Deus de mesquinharia. Não só fartaram quando ainda sobrou. E não sobrou pouca coisa. Sobrou 12 cestos cheios. Às vezes a gente olha e fala assim, não, Deus, não dá. Vou dar um exemplo bíblico para a gente pensar. Existia um cara, maior homem do exército filisteu, Golias, 3,20 metros, tancão de guerra para esse cara. Cara enorme. A ponta da lança pesava 6 quilos, só a ponta da lança. A armadura, a couraça que ele vestia, 60 quilos. Ele olha para o povo de Israel e fala, ei, tem homem aí não? É tudo moça? Tudo menino? Não tem Deus aí nesse lugar assim ou não. Tudo fraco. Quer uma mamadeira para vocês? O rei Saul, o grande rei Saul,
escolhido, porque de todos os hebreus destoava dos ombros para cima. Isso eles têm que gravar. Os detalhes na Bíblia fazem toda a diferença. Porque você tem o maior homem do exército filisteu, e quem deveria enfrentar ele deveria ser o maior homem do exército hebreu, que era o rei Saul. Só que aí Saul, sabe quem é, Golias? Até tem homem, só que hoje nós estamos tudo de folga. Hoje nós não vamos lutar. Vem amanhã, que hoje nós não vamos lutar. E aí, então a gente vê que aparece quem? Davi. E na época que Davi enfrenta Golias, ele ainda não é um homem formado, por assim dizer. E Davi não chega à altura de Saul. Ele é pequeno. E talvez os desafios que a gente enfrenta na vida parecem ser grandes. E de fato são. Quando a gente vai lutar com a própria força do braço, ou com os próprios recursos financeiros. Mas quando a gente faz igual Davi fez, fala: ei, eu vou enfrentar esse gigante aí. O que eu vou enfrentar ele é no nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é maior do que Golias. Então Golias vai cair em uma única pedrada. E pronto. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente olha aqui, ó, a mesma dificuldade os discípulos enfrentam. O que é dinheiro para arrumar comida para 5.000 pessoas? Onde é que a gente vai fazer pão? É impossível enfrentar esse desafio. Mas Jesus fala: o impossível para os homens é possível para Deus. E eu vou mostrar que isso é fácil de fazer. Abençoa o pão, parte e dá a todos. A todos. João capítulo 6 nos mostra o porquê ele faz isso. João capítulo 6 fala porque Jesus explica ao povo de que ele é o pão vivo que desceu do céu. Enquanto o povo estava no caminho do deserto, recebendo um maná diário, a provisão que sustentava ele todos os dias, achando que era Moisés que dava o maná. Jesus fala: a provisão que vocês recebiam no deserto era a provisão de Deus dando pão para vocês, a vida. E hoje eu estou aqui, eu sou a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E todo aquele que comer não vai mais sentir fome. É isso que ele está explicando aqui no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele está falando: a vida só é possível no próprio Cristo Jesus. Não tem como eu e você termos vida fora de Cristo. A satisfação nossa só será plena em Cristo Jesus. A gente pode tentar encher a nossa vida de uma infinidade de coisas. Você pode pegar e achar que, como Salomão fala em Eclesiastes, que a função da vida talvez seja arrumar posses, arrumar dinheiro, fazer o seu nome ficar famoso, ter infinidade de mulheres, sei lá, plantar pomares, fazer infinidade de coisas como Salomão faz em Eclesiastes. E no final ele entende que tudo é fumaça, tudo é vaidade. E a única coisa, ele chega no final do livro de Eclesiastes e ele fala: eu entendi o sentido da vida. Aprendi. Teme a Deus, obedece os mandamentos. A satisfação plena não está nas coisas terrenas. A satisfação plena nossa está em Cristo Jesus. É só Ele que vai gerar isso nas nossas vidas. Como que a gente aplica esse texto? Primeiro, exerça compaixão. Compaixão é o ato de eu olhar para o outro e ver a dificuldade que ele está e agir em favor do outro. Talvez fique mais claro quando a gente pega os resumos
na segunda tábua dos mandamentos, quando Cristo fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Olhe, veja a dificuldade do outro e atue em favor de tirar o outro daquilo. O povo passava fome e Deus deu comida. O povo estava perdido espiritualmente e Deus deu a direção. Da mesma forma Ele faz conosco. Estávamos perdidos como ovelhas desgarradas sem pastor. Éramos inimigos de Deus e Cristo então vem e provê para nós a salvação. Cristo vem e provê para nós o caminho, o direcionamento, e nos aponta Ele. Segundo, confie na providência de Deus. Providência de Deus é um ato pelo qual todas as coisas cooperam para o seu bem. Em breve sai um livro que a gente está financiando sobre providência. Esse é o livro maior que a gente da igreja aqui está financiando, nas 300 e poucas páginas. Mas vale a pena você ler. Você vai perceber que a providência de Deus é o ato pelo qual todas as coisas que ocorrem na sua vida ocorrem porque Deus faz com que elas ocorram dentro do plano maravilhoso dele para você. Você pode não enxergar qual é o plano de Deus, você pode não entender, mas que Deus tem um plano que está em execução na sua vida, e esse plano está. Terceiro, seja grato com o pouco que você tem. Aprenda a ter gratidão com as coisas que você recebeu de Deus. Ah, mas eu recebi pouco. Não importa. Não importa, seja grato com o pouco. Não fica olhando pelo que o outro tem e querer as coisas do outro. Mas seja grato pelas coisas com que Deus te deu. Quarto, participe na missão de Deus. Perceba que todo mundo tem uma função dentro do reino. E por mais que você fale assim: eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um adolescente, eu não posso fazer nada. Pode. A gente vê que tem uma criança aqui que fez diferença. Ela tinha 5 pães e 2 peixes. E ela serviu na missão do reino. Basta se dispor e falar: ei Deus, eu estou pronto, estou preparado, me usa como instrumento, me coloca para funcionar dentro do reino. E aí não importa a idade, de mamando a caducando, você pode ser útil dentro do reino de Deus. Basta ter no seu coração a disposição de fazer isso e viva generosamente. A gente percebe que aquele que deu os 5 pães e 2 peixes, a gente não sabe o nome, não faz a mínima ideia quem seja. A gente sabe que é uma criança, mas a gente vê que Deus não é um Deus mesquinho, e que de 5 pães e 2 peixes sobraram 12 cestos. Às vezes a gente fala: eu tenho só R$2, eu tenho só R$10. Mas entenda que Deus faz o milagre acontecer. Lembra, as coisas podem ser ou parecer impossíveis para nós, mas para Deus tudo se torna possível. Exemplo prático para aqueles que são mais velhos: a nossa igreja de Nova Barra. Se você olha no Instagram nosso, há 1 ano atrás, tem lá, 2023, na organização, era tudo, não tinha nem o piso ainda. E a gente fez 1 ano, né? Aqueles que são mais antigos lembram que era ali na casa pastoral. E olha como está hoje. Parece ser pequeno, mas Deus faz milagres acontecer. Feche os olhos, vamos estar orando mais uma vez e chamar a equipe de música de subir e cantarmos o hino final. Pai, nós